arquitetura é, antes de mais nada, a construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e intenção. E nesse processo fundamental de ordenar e expressar-se, ela se revela igualmente arte plástica, porquanto, nos inumeráveis problemas com que se defronta o arquiteto desde a germinação do projeto até a conclusão efetiva da obra, há sempre, para cada caso específico, certa margem final de opção entre os limites máximo e mínimo, determinados pelo cálculo, preconizados pela técnica, condicionados pelo meio, reclamados pela função ou impostos pelo programa, cabendo então ao sentimento individual do arquiteto, no que ele tem de artista, portanto, escolher na escala dos valores contidos entre dois valores extremos a forma plástica apropriada a cada pormenor, em função da unidade última da obra idealizada. Extraído do livro de Lúcio Costa, Considerações sobre Arte Contemporânea, de 1940. E aqui, o tão esperado. Nós estamos esperando por você aí já faz um mês praticamente. José Armênio, da Piratininga Arquitetos Associados e também presidente do IAB de São Paulo. Primeira pergunta para ti é o seguinte: você imaginava lá em 82, naquele momento que você se formou na FAU, que você hoje seria presidente do IAB de São Paulo? Você imaginou isso para a sua vida, a sua carreira? Isso foi traçado ou foi acontecendo? Como é que foi? Boa pergunta, Ângela, e surpresa. Eu nunca tinha pensado nisso. Não foi uma construção, foi uma série de encadeamentos que chegou nisso. Eu sempre tive uma participação, inclusive na escola, Grêmio, e levantando a dimensão coletiva do fazer arquitetônico. Até a apresentação que eu trouxe para cá, ela fala um pouquinho disso. Porque a cada projeto que você faz, você está levando a profissão para um lado ou para o outro lado, na sua dimensão coletiva. Então eu sempre tive isso prestando atenção e sensível a isso e tal. E acabou que eu estou aí, presidente, já há quase 5 anos. E acaba a gestão, a minha segunda gestão agora no final do ano, mas foi uma experiência muito boa e de estar no IAB, e foi uma consequência desses 30 anos de escritório. Aqui uma pergunta da Tânia Galvão, a Taninha, arquiteta aqui de Maringá, em relação à conciliação da sua vida profissional na Piratininga e aí da sua atuação no IAB, com grandes desafios. Ela cita aqui, por exemplo, a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e o restauro do emblemático prédio sede do IAB de 1947, projetado por equipe na qual havia o arquiteto Rino Levi. Como que funciona isso? Então, operacionalmente, o IAB é como um polvo que vai tomando conta de tudo. Então, sobra pouco tempo para trabalhar. Os meus sócios que o digam. Mas o conteúdo da ação no escritório, ele não tem nenhuma contradição com a ação do IAB. Ele é complementar. Os projetos que eu construí lá dentro do escritório são projetos que sob o ponto de vista cívico, eu defendo no IAB, que exista e tal. Então, agora, o IAB é uma entidade sem fins lucrativos, é uma associação livre, só se associa ao IAB quem quer. Eu costumo dizer que o IAB, apesar dos seus quase 100 anos, que vai ser em 2021, é uma entidade absolutamente contemporânea, nos moldes do que hoje se chama de ONG. O IAB ele é uma construção e uma reunião em torno de ideias. E começou na ideia da arquitetura moderna, passou pela ideia da democracia e pela construção de uma parte mais institucional da profissão, que culminou no CAL. E hoje o IAB reúne e discute os desafios que a sociedade tem para a arquitetura, que, na nossa opinião, passam pela estruturação democrática da cidade. Quer dizer, a melhoria de qualidade de vida das pessoas
o arquiteto tem muito que contribuir com isso. O projeto é um instrumento da qualidade de vida. O projeto é um instrumento de controle de gastos públicos. E a gente defende essa cultura do projeto. Então, o IAB Piratininga, um dado bom é que é perto. O meu escritório é a 4 quadras do IAB. Então, eu fico andando para o IAB, para o escritório. O pessoal costuma falar que eu estou sempre na rua, mas é que eu saio do escritório para o IAB. Saio do IAB, venho para o escritório e consigo fazer o horário dessa forma, fica até de noite e tal. Mas foi um desafio bacana. Você citou a Bienal de Arquitetura e o restauro do prédio do IAB, que foram os desafios que nós colocamos na gestão como principais desafios. A Bienal tinha que mudar do que ela estava. E o prédio do IAB, o arquiteto, você sabe, você está aí no meio dos arquitetos faz tempo, ele trata da materialidade. Então a materialidade dos arquitetos, que é o prédio do IAB, não podia ficar no estado que estava caindo aos pedaços, né? Precisava urgentemente, tinha problema estrutural na laje, estava com problema de alvará, o prédio estava em condições muito ruins mesmo. Então, esses dois desafios, a Bienal e o restauro do prédio, foram desafios que nós encaramos de cara e começamos a lutar e conseguimos fazer. A 10ª Bienal nós fizemos em 2013, acho que mudou um pouco o que é a Bienal de Arquitetura, colocou a Bienal de Arquitetura de São Paulo no roteiro internacional, o mundo está de olho no que a gente está fazendo aqui. Tiramos a Bienal do caráter de uma Bienal de portfólio, que é cada arquiteto ficar mostrando sua produção, mas uma Bienal mais plataforma de discussão, como é que tem que fazer a cidade, como é que é o carro, como é que é a mobilidade, como é que é a qualificação dos espaços públicos. Vocês talvez aqui em Maringá não tenham a dimensão desses desafios, porque vocês têm uma cidade planejada. A nossa não é. A maioria das cidades brasileiras não é planejada. E, então foi um desafio, foi muito bacana. Nós tivemos uma frequência de quase 250 mil pessoas na 10ª Bienal em 2013. Foi um sucesso, foi muito bacana. A curadoria trabalhou muito bem. Foi o Guilherme Wisnik, que foi o curador que nós nomeamos. É uma equipe de jovens, de quase 50 jovens trabalhando na Bienal. Foi muito legal. E fizemos a Bienal na cidade. Em vez de fazer a Bienal num lugar que era normalmente lá no Ibirapuera, que não tem transporte público, não tinha que todo mundo ir de carro e tal, nós temos a Bienal acoplada à rede de metrô. Então você andava pela cidade para ir para a Bienal, tinha no MASP, tinha no Centro Cultural São Paulo, tinha no Maria Antônia, tinha no Sesc Pompeia. Então o suporte da Bienal, os espaços da Bienal também eram arquitetura. Foi muito bacana. E o prédio do IAB, nós conseguimos começar o restauro, a parte crítica já foi resolvida. Eu estou agora negociando, ver se eu consigo terminar a garantia dos recursos para terminar a obra, porque é uma obra importantíssima do Rino Leve. Agora, você perguntou, é interessante o paralelo que você perguntou entre o prédio do Rino Leve, eu trabalho no IAB e eu trabalho no escritório. Você vê, eu como presidente do IAB, estou tentando viabilizar, estou lutando para viabilizar o restauro do prédio do Rino Leve. Eu, como arquiteto, fiz o projeto do restauro de uma casa do Rino Leve, acabei agora. Então, quer dizer, as coisas são paralelas. Quer dizer, eu acompanhei os arquitetos que trabalharam no IAB, inclusive o projeto foi premiado na Itália com um projeto de restauro. Foi um trabalho muito, aprendi com o pessoal que trabalhou lá. A equipe era coordenada pelo arquiteto Silvio Oxman e o projeto, a atitude de cada decisão do projeto muito bacana e tal. E aí eu pego no escritório um restauro de uma galeria de arte que eu já tinha feito há 12 anos atrás, que mudou para uma casa do Rino Leve. Então a galeria, eu continuei atendendo a galeria, só que agora era Rino Leve. Então você vê que as coisas são paralelas e complementares, na verdade. Essa sua resposta me deixa para fazer um monte de outras perguntas. Uma delas é a respeito da cultura de projeto que você acenou aí na sua resposta. A importância dessa cultura de se fazer projeto antes de qualquer coisa. Então, nesse aspecto, o momento que a gente está vivendo é um momento que trouxe isso à luz do país para discutir justamente o que é essa cultura de projeto, né? Eu entendo que que o Brasil
tem uma história heróica e épica de projetos, de arquitetura, mas hoje a situação em que nós chegamos, ela carece da valorização da cultura de projeto. Eu vejo que essa crise toda que o país está vivendo, é óbvio que é uma crise política, ética, econômica e tal, mas tem um elemento que compõe essa crise, que é o abandono do projeto. Se as nossas obras públicas tivessem tido projetos completos, a corrupção não teria sido tão grande. Porque o projeto é um instrumento de controle. Você faz um projeto, você sabe quanto você vai gastar. Você não sabe gastar se você faz um projeto mais ou menos e contrata a obra. E esse é o problema, contraditoriamente, que a gente está vivendo. O Congresso recentemente aprovou, o Congresso em Brasília, aprovou a ampliação do RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratação, que era um sistema de contratação que foi usado para a Copa, que você podia contratar a obra sem projeto. RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Isso hoje foi ampliado para diversas obras públicas, educação, infraestrutura e a maioria das obras públicas. Isso é trágico, isso é perigoso. A gente no IAB Nacional está procurando reverter isso, porque isso para a construção do país é muito perigoso. É uma ação que... E a questão não é que é para a arquitetura, é para a sociedade. Vai gerar corrupção, vai gerar obra mal feita. Nós tivemos recentemente a ciclovia lá que caiu. Foi problema de projeto, foi porque foi contratada uma obra sem projeto. E o investimento em projeto ele é pequeno diante da obra. Ele é de 5% a 10%. Quanto menor a obra, maior o custo do projeto. Então essa cultura de projeto é uma luta do IAB, é quase um mindset que a gente tem que fazer no Brasil. Precisa fazer projeto antes de fazer obra. Isso é o mantra do IAB, é o que a gente fala em todas as oportunidades. Como, na sua opinião, aí, como arquiteto e como presidente do IAB, está sendo a atuação do CAL? Eu acho que o CAL foi uma vitória para os arquitetos, uma luta de 30 anos, e ele tem uma contribuição que eu acho bastante importante, que é a institucionalização da arquitetura. Tinha um professor que faleceu semana passada, lembrei dele agora, o professor Flávio Mota, lá em São Paulo. Já estava velhinho, morreu com 92 anos, era um cara muito legal. E ele falava que numa pesquisa, você tinha que começar a pesquisa pelo dicionário. Ele foi seu professor na FAO? Ele estava na FAO ainda quando eu era aluno. Eu não cheguei a ter aula com ele, mas ele estava como professor lá. E ele falava que tinha que começar a pesquisa pelo dicionário. Daí eu segui o Flávio Mota e fui no dicionário pesquisar o que era a instituição. E a instituição é o que tem um significado coletivo.